Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC. Eu, professor Scopino, estarei com vocês nesta nossa aula técnica de número 43 de 2015. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal está chegando aqui na sala de aula, começando a linkar, né? Horário de verão, então acaba ficando um pouco mais claro, trabalhando até mais tarde. Então sejam todos muito bem-vindos no nosso treinamento. Para quem nos acompanha aí, né, sempre nas aulas, né, para quem assiste as aulas gravadas também, muito bem-vindo. Afinal de contas, o Universo do Mecânico é assim, você acompanha a aula gravada, reassiste, né, tira dúvidas e aumenta a bagagem de conhecimento. Isso que é o mais importante aqui no seu Universo do Mecânico. Hoje, nossa aula técnica de número 43, reta final da nova EcoSport 1.6 16 válvulas flex, sistema de gerenciamento eletrônico Marelli IAW 7GFR.CS. Então esse é o nome do sistema. O sistemista, né, que fez todo o projeto, todo o trabalho para essa motorização da EcoSport 1.6 16 válvulas Sigma Flex é a Magnete Marelli e o sistema denominado IAW7GFR.CS. Hoje, nossa 10ª aula, penúltima aula da nova EcoSport, né? Já retinha final. Vamos falar sobre scanner parte 1. Teremos essa aula sobre o scanner, falando bastante hoje sobre AF, a relação ar sobre combustível, né, o air fuel, tá? E semana que vem todos as telas, todas as funções, os ajustes também através do scanner. Então consegui reservar para esse treinamento da nova EcoSport praticamente 2 aulas só de scanner. Eu sei que muitos alunos pedem isso, né? O pessoal solicita isso, o Diomedes pede sempre bastante aula sobre scanner, né? Porque é algo realmente que há uma grande carência, porque quem tem um investimento na compra de um scanner automotivo, o que não é barato, não consegue fazer um curso para explorar tudo o que o scanner tem por fazer, ou às vezes tudo o que ele tem por mostrar. Isso mesmo. Às vezes você tem aí o scanner automotivo na sua oficina e não faz as leituras de todas as opções possíveis, não faz o acompanhamento de sensores na fase de aquecimento, não faz o acompanhamento da determinação de uma relação AF, ar-combustível, tá? Não faz ajustes, ou seja, você tem lá o aparelho para simplesmente ler código de falhas e apagar memória. O scanner não é só isso. Scanner para fazer isso, você compra aí scanners super baratinhos, baratinhos mesmo, pela internet, importados, que só lê e apaga defeito. Aliás, se vocês já não tiveram casos com clientes, tá? Eu tive vários casos no dia a dia, na reparação automotiva, na oficina mecânica, o cliente chega já com diagnóstico. Por quê? Ele compra só o conector para encaixar lá no IOBD, né, no conector padrão, baixa o software no celular, no smartphone e lê código de falhas pelo próprio smartphone. Sim, pessoal, isso é pura realidade de mercado, tá? Há clientes curiosos que pesquisam, né, compram coisas de fora pelo próprio celular, o smartphone, ele lê o código de falha e apaga o código de falha. Não consegue fazer ajuste, muitas leituras, mas o nível 1 que nós chamamos, né, que é o nível de comunicação, ler defeitos e apagar memória, isso sim se consegue, até mesmo com scanners super baratos, né, os famosos pockets, né? Os pockets são aqueles scanners de bolso, né? Tem um fio curtinho, desse tamanho, encaixe e já lê, você não escolhe nem carro. Ele está ali para ler código de falha e apagar a memória. E até mesmo
pelo smartphone. Alguns conseguem fazer isso só comprando o conector e fazendo a adaptação, tá? Mas, voltando à história do scanner no dia a dia na reparação automotiva, o quanto devemos valorizar a utilização do scanner, saber cobrar para fazer um diagnóstico, tá? E explorar isso, porque o scanner, ele te dá o quê? Velocidade de diagnóstico. Você encurta tempo de diagnóstico. E isso auxilia muito, sem dúvida nenhuma, né, na reparação automotiva. Um serviço que demoraria meio dia para você diagnosticar, se fosse medir, né, no ponto a ponto, você faz em poucos minutos. Mas tem que cobrar um valor de diagnóstico real, senão todo investimento também não vale a pena. Bom, aula de hoje então, aula de número 10, falar sobre scanner parte 1, comentário da aula passada, da nova EcoSport, falamos sobre sistema de ignição e o sistema de partida a frio. Então exatamente o que? O sistema de ignição, bobina, 4 torres, vocês viram na aula passada, lembra muito o sistema de ignição da EcoSport antiga, é muito parecido, tá? Embora tenhamos aqui um motor SIG, um motor diferente, mas é muito parecido, tá? Com um cabo de vela e vela. Um carro tão novo usa cabo de vela, usa bobina de 4 torres, cabos de ignição e velas. Então a dica qual é? Muita atenção com a parte de velas e cabos de velas, sobretudo quanto à fuga de corrente dos cabos de velas, tá ok? E também o sisteminha de partida frio, porque é um carro flex e conseguimos fazer até a programação de utilizar, né, a partida frio no scanner. Você consegue programar a temperatura, mas pelo menos para identificar se ele está injetando ou não através do scanner automotivo também é possível. Belezinha? Então vamos lá, a telinha de introdução desta aula de número 43. Veremos nesta aula a importante forma em funções em que há a determinação da relação ar e combustível neste modelo flex. Então, como que ocorre a determinação? Quais são as funções que nós temos? Como que a ECU consegue, através de sinais recebidos, pós-queima, é importante dizer isso, pessoal, não é na queima, sempre é pós-queima. Então é sonda lambda, é detonação, como que através de valores de informações pós-queima se consegue determinar a relação AF, ar e combustível. É um modelo flex. Então tem que adequar, né? Temos que adequar o mapeamento para que tenhamos o quê? A correta relação ar e combustível. É um aprendizado muito rápido, muito flexível que a unidade faz, tá? Para adequar mapas de injeção, mapas de ignição, canister, partida frio, corpo de borboleta, enfim, todo o gerenciamento do motor em cima do combustível lá do tanque, se está 100% álcool, se está 100% gasolina ou qualquer mistura, ou seja, qualquer proporção de álcool e gasolina. Belezinha? Então vamos à nova EcoSport. Boa aula a todos vocês, nossa reta final, né? Aqui o veículo, a bela e nova EcoSport e, claro, nossa diagramação, que já está aí, ó, bem completa, né? Ó. No centro aí seu Marelli e aí os sinais de entrada que já estudamos um a um, fase, densidade, rotação e PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, pedal do acelerador, velocidade, borboleta e interruptores. E aqui, para a relação a F, se destaca principalmente, pessoal, detonação e sonda lambda 1, a antes do catalisador. São os componentes que, assim, diretamente mais influenciam o mapeamento do sistema, tá? E do lado direito, em nossa diagramação, os atuadores, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador,
bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio. Vamos lá aos detalhes em nossa tela. A base de compressão desse motor é de utilização de álcool, mas com uma taxa de 11 por 1, ou seja, mesmo tendo a base de um motor a álcool, tá? Tem uma taxa mediana, né, de compressão. E o restante, quem faz as adequações é a ECU. Então, pessoal, o que? Como que pode, né, no mesmo motor ter queima de 100% álcool, o módulo muda o mapeamento, tem queima de 100% gasolina, sem mexer na taxa de compressão, né? Para quem é geração muito nova, né, dos carros flex, é uma taxa mediana. Mas se você trouxer isso para carros mais antigos, que eram só álcool ou só gasolina, como que era a taxa? O motor a gasolina era 8 por 1, 9 por 1. O motor a álcool ia para 13, 14 por 1. Então, é uma taxa mediana, né? E aí, vai uma opinião muito técnica e muito válida. Com uma taxa mediana, tá? Posso afirmar tranquilamente para vocês. Com uma taxa mediana, esse motor, ele não é nota 10 usando só álcool, e ele não é nota 10 usando só gasolina, e nem misturando os dois. Por quê? Ele tem uma taxa de compressão mediana, está no meio. Então, não dá para ele ter o máximo de potência só usando gasolina, porque tem uma taxa mediana, ou só usando álcool, porque também tem uma taxa mediana. Entenderam isso? A maior vantagem do carro flex é o poder de escolha. Uso álcool, uso gasolina ou qualquer mistura dos dois. Tecnicamente falando, tá? Tecnicamente. Ele é meio a meio. Né? É um trabalho feito para a escolha do combustível, mas que torna, né, a potência, o desempenho do motor um pouco manco. Por quê? Ele é um nota 8,5 no álcool, 8,5 na gasolina. Não é nota 10 ou nota 10. Não tem como, né? Se a taxa é mediana, não tem como ter aí, né, um funcionamento, uma potência nesse sentido. Não dá. Então ele é 8,5, 8,5. Bom, para falar sobre essa aula de scanner, né, parte 1, claro, falar sobre a ECU, né, a unidade de controle eletrônico do motor. Então nessa aula, ao nível de componente, né, quando falar de componente, qual peça que é responsável pela relação AF? Podemos citar vários, pois é através de variados sinais de entrada que a ECU, principal modulador do sistema, faz o aprendizado e determina a relação AF, a relação ar-combustível. Só que sempre no pós-queima, sempre após a queima, pessoal, sempre, tá? Então não consegue fazer a adequação antes, sempre é depois da queima. Então você tem o que nesse contexto, tá? São vários sinais que a ECU recebe, mas ela vai corrigindo a relação AF para ter uma sonda lambda trabalhando mais dentro da faixa centralizada, para ter um sensor de detonação, sem detonações, tá? Ele vai trabalhando numa relação AF ideal, ou próxima do ideal, tá? Mas sempre depois que queimou, nunca antes, tá? Só depois que queima é que consegue fazer essa identificação, tá ok? Aqui, né, o painel mostrando que temos uma comunicação digital e, claro, o conector diagnóstico no porta-treco do lado esquerdo aí do veículo. Telinha do scanner para nós, vamos lá. A determinação do AF se torna um número, um referencial, tá? É uma relação de partes de ar divididos por uma parte de combustível e assim podemos ver na tela do scanner esses números e entender como a ECU está aprendendo, como a ECU está
se comportando. Porque AF, A barra F, o que é o barra? Não é o símbolo de divisão? A é o que? Air, ar. F é o que? Fuel, né? Combustível. Então é ar dividido pelo combustível, tá? E é uma relação. Se temos muito mais partes de ar para formar a mistura homogênea, a mistura que vai queimar, se usa como referencial uma parte de combustível. Então o F sempre vai ser igual a 1. O A vai ter um numeral diferente, tá? Por exemplo, quando temos uma mistura mais para álcool, ou seja, 100% álcool, teremos um AF 9/1, ou seja, 9 partes de ar para uma de álcool. Então, são 9 partes de ar para uma de álcool. Numa mistura para gasolina, teremos aproximadamente 13 partes de ar para uma de gasolina. O que significa que para queimar, né, vamos dizer aí, 1 grama de gasolina, eu preciso de 13 gramas de ar. 13 é 1. Eu estou usando grama como exemplo. Podia falar em mililitros. Para queimar 1 mililitro de gasolina, eu preciso de 13 mililitros de ar. A unidade tem que ser a mesma, tá? É só uma questão de igualdade. O álcool é 1 parte de álcool para 9 de ar. Então, a mistura no álcool é mais rica. Por quê? Tem menos ar. A mistura na gasolina é mais pobre. 13/1. Tem mais oxigênio. Então, teremos o quê? Um consumo um pouquinho mais alto no álcool do que na gasolina. Quem determinou isso? Ninguém, pessoal. Isso é física. Para queimar o álcool com ar, eu preciso de 9 partes de ar e 1 de álcool. Para queimar álcool, né, queimar gasolina, eu preciso de 1 parte de gasolina e 13 partes de ar, tá? E assim, então, podemos ver na tela do scanner esses números. Entender, né, como que a ECU está mapeando tudo isso, tá ok? Aqui na tela inicial, pessoal, estou mostrando o que para vocês? O painel, bonito, painel de instrumentos, Nova Export, né? Bonito, legal, contagiros do lado esquerdo, velocidade do lado direito, combustível no meio, alarme, quilometragem, combustível. Se nessa aula vamos falar sobre relação AF, temos que falar sobre o combustível. Por que falar sobre o combustível? Vamos lá. Aqui começa a determinação e aprendizado da relação AF, ou seja, uma peça simples e até então com pouca importância, temos no sensor de nível o sinal verde para as adequações dos cálculos da relação AF do motor. Ou seja, uma peça que até pouco tempo atrás se dava muito pouca importância, hoje ela é importante. Por quê? É através do sinal do sensor de nível, famosa, né, boia do tanque, é através desse sinal inicial que a ECU começa a gerenciar uma possível mudança do combustível. Sim. Então o sensor de nível se torna uma informação importante também, porque é através dele que dá o start para mapear e adequar o funcionamento do sistema, tá? Então, começa por aqui. O combustível é o sensor de nível que dá o start inicial para a ECU, possivelmente, né, trabalhar num parâmetro adaptativo de curto prazo ou longo prazo. Por quê? Se eu estou rodando com um carro, o combustível está lá, cheio, meio tanque, o mapeamento não vai mudar, porque a mistura já está no tanque. Só vai fazer o quê? Pequenas adequações de longo prazo para melhorar ainda mais o funcionamento do sistema, tá? Agora, quando o sensor de nível dá um start, opa,
abasteceu o tanque. Mas será que abasteceu com o mesmo combustível que estava ou com um novo? Será que é outro? Será? Não sabemos. Então, a ECU, a partir do sinal do sensor de nível, começa a procurar e monitorar o funcionamento dos sensores que têm ligação direta com o AF, como sonda lambda e como sensor de detonação, tá? Quais ligações nós temos, então, referentes aqui ao AF? Quais que nós temos? Tá? O sensor de nível é um componente que tem que ter ligação com o sistema, mas ele não está ligado aqui, ó, com a ECU do motor. Tem até a informação, tá? Já vamos ver no scanner, dá para ver o nível do combustível do tanque pela injeção, mas é uma ligação indireta. É uma informação que vai para o painel e o painel via rede CAN passa essa informação para a central de gerenciamento do motor. Então são várias ligações. Temos aqui, ó, bicos injetores, ignição, sonda lambda ali atrás. São vários sinais interligados para a ECU determinar a relação AF. Mas, e a boia do tanque? Vamos ver então, né? Ó. As ligações. O sensor de nível de combustível está ligado à ECU do painel pelos pinos 7 e 8. Ou seja, os dois fiozinhos que saem lá de trás do tanque, né? Sensor de nível, não vão para o módulo da injeção. Eles vão primeiro para painel de instrumentos. E esse depois, aí sim, via rede, vai para a unidade de gerenciamento do motor. O que é a AF? Veja aqui na tela de scanner, né, ó, a leitura do sensor de oxigênio B1S1, né, banco 1, sensor 1, 1 por 1, e a porcentagem de álcool, 100% de álcool. Ou seja, por coincidência, na hora de montar a aula, estão vendo aí no Captor V3, estava com um carro que estava simplesmente com 100% de álcool no tanque de combustível. Tá? Uma relação AF de 9 por 1 redonda, porque só tem álcool, não tem gasolina. Então, o que é o relação AF? Trata-se de um cálculo efetuado pela ECU com base em sua memória volátil, que traz cálculos através dos sinais de sensores de oxigênio e de detonação, determinando a quantidade de álcool no tanque de combustível. Ou seja, o AF é o air fuel, é o ar sobre combustível. Mas isso é um cálculo, não é um sensor só que manda esse sinal, um sinal apenas. Isso é um cálculo que o módulo faz como? Pelos sinais dos sensores de oxigênio, sinal do sensor de detonação e a própria ECU com o seu módulo interno, a sua memória volátil, que ela rabisca, apaga, escreve, apaga, copia. Ela vai alterando a relação AF para tornar o sinal da sonda lambda mais próximo do ideal, com menor variação. Porque já viram? Sonda lambda, o popular, não varia de 0,1 a 0,9 volts a resposta dela? 0,1 a 0,9, 0,2 a 0,8, 0,1 a 0,7, 0,8 a 0,6, 0,5, 0,9. Não fica alternando? Os extremos, não é? 0,1 a 0,9? Tá. Se eu trouxer mais centralizado, com menor margem, vai ficar como? 0,4 a 0,6. Porque o ideal não seria 0,5? Seria, não seria? Meio. Só que a sonda lambda não fica travada. Fica sempre corrigindo. Graças ao próprio funcionamento do sistema. Então, 0,4 a 0,6 é o sinal da sonda mais centralizado. Então, se a ECU trouxer o mapeamento do motor para deixar a sonda mais centralizada, teremos o que? Uma menor variação de sinal. Uma menor
variação da mistura. E uma mistura com menos variações, mais centralizado, menos poluentes, mais potência. Então a F vai sendo corrigido de acordo com os sinais recebidos aqui, ó. Por quem? Sensor lambda. Quem mais? Sensor de detonação, ó. Eis aqui, ó, da export, ó. Sonda lambda 1 antes do catalisador e o sensorzinho de detonação. Então são os componentes principais para essa adequação da relação ar-combustível. Funcionamento. Como é tomada a base de álcool, sempre pelo sinal da sonda lambda 1 no tanque, teremos valor mais pobre. Então quando a sonda 1 detecta mais álcool, né, ela não mede o álcool, ela mede o oxigênio. Mas o álcool, por ter muito mais água, o álcool não tem bastante H2O? Tem. Carro álcool, não sai água barbaridade pelo escapamento, pessoal? Com certeza, tá? Então teremos o quê? Mais oxigênio nessa parte. E aí vai determinando um AF mais para álcool. Quanto mais pobre o sinal da sonda lambda, mais para pobre, mais para álcool, né? Vai se determinando o AF. Em contrapartida, na detonação, indica o quê? Mais gasolina, mais sinais de sensor será apresentado. Ou seja, quanto mais o motor grilar, bater pino, indica que tem o quê? Uma mistura mais de gasolina. Porque podem ver, o álcool já é um antidetonante natural. Pode ver, né? Peguem aí um motor 1000 cilindradas flex, só na gasolina, tende a bater pino. Com álcool, não bate pino de jeito nenhum, tá? Porque temos exatamente o que? A questão de misturas e adequações. AF para gasolina, AF para álcool, tá? Então, esse AF usa sonda lambda 1 para determinar um AF para álcool, ou seja, quanto mais álcool, mais pobre é o sinal da sonda. E sonda lambda 2 é para preservar o catalisador. Detonação. Quanto mais o detonação estiver caguetando, né, avisando, ó, bateu pino, bateu pino. O que tem significando isso para o módulo, pessoal? Que ele vai ter que trazer o ponto. Mas significa que temos o que? Mais quantidade de gasolina no tanque. E assim, nessa memória volátil, vai se rascunhando, vai se desenhando a relação AF. Beleza? Temperatura do motor. Eis aqui na tela de vocês o Captur V3, pedal do acelerador, pista 2, 11%. Temperatura de arrefecimento, 88%. Por que eu falar sobre temperatura? Porque quando se fala de combustível, né, de relação a F, tem muito a ver com temperatura, bastante. A temperatura do líquido de arrefecimento altera diretamente a quantidade de combustível na fase fria. Quanto mais álcool na mistura, maior ainda será o tempo de injeção, pois será mais rica a mistura. Então é assim, quanto mais álcool tivermos no tanque, o TI, o tempo de injeção na fase fria, tende a ser maior ainda, tá? É uma compensação direta, tá? Ou seja, vai ter que encharcar bem o combustível ali para o motor poder funcionar. Sem contar aqui, quando o carro tem um AF para álcool e a temperatura está abaixo de 15 graus ou 20 graus, e muito álcool no tanque, teremos a injeção de partida frio para facilitar o funcionamento do motor, que está aí com boa porcentagem de álcool. Belezinha? Na tela de vocês, o painel de instrumentos da nova EcoSport. E claro, como sempre, mais uma dica para vocês. Devemos ficar atentos com falhas na bateria, cabos e terminais soltos. E até o comutador de ignição, pois são peças que podem cortar a alimentação da ECU, provocando uma perda da relação AF gravada. Então acontece isso às vezes.
né? O carro estava bom, redondinho. No dia seguinte, vai a partida, não pega. Foi ver, tá com relação a F de álcool, mas tem gasolina no tanque. Tá, eu entro com o scanner, ajusto para gasolina, pegou, foi embora, beleza. No dia seguinte, a mesma coisa. Vou da partida, não pega. Vai ver, tá com a F de álcool, mas ontem estava gasolina. Porque ele perdeu a referência? A alimentação elétrica, bateria, cabos soltos ou até mesmo o comutador de ignição. Ok? Muito bem, caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com mais dicas e informações sobre o scanner aqui no seu MEC. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca do plug eletrônico do Corsa, por exemplo, recomendamos retirar a bobina de ignição. Solte o conector do plug eletrônico. Note que no sensor novo já vem o anel de vedação. Solte com a chave de 19 mm, girando no sentido anti-horário o plug eletrônico usado. Coloque o plug eletrônico novo no menor tempo possível para não se perder muito líquido do sistema. Rosqueie com a mão o novo plug e o aperte com a chave de 19 mm. O torque de 20 Nm. Recoloque a bobina de ignição em seu lugar. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!